E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1091 do final de semana. Essa loteca aí que está recheada de jogos bem equilibrados. Eu não tenho muito o costume de jogar triplos, mas vou confessar, viu? Minha mão coçou aí para colocar alguns triplos em alguns jogos dessa grade. Nesse jogo aqui eu tô indo de 3 duplos, mas assim que eu passar pelas partidas que eu considero que vale bem um triplo, eu aviso a vocês. Então, sem enrolação, vamos para o jogo 1, Liverpool e Manchester United. O resultado mais comum dessa partida é 2-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 7 empates e o Manchester United ganhou 11. A diferença de gols é bem grande a favor do Liverpool, 52-32. No geral, 71 jogos entre eles, o Liverpool ganhou 24, houve 14 empates e o United ganhou 33 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 72% para o Liverpool, 17% para o empate e 11% para o Manchester United. Já nos números de aposta, 1.33 para o Liverpool, 5.50 para o empate e 9.0 para o Manchester United. Como a gente viu no vídeo anterior, as informações e as análises do Manchester United mostram que está um time nessa temporada com alguns problemas, principalmente ali no ataque, e o Liverpool, como sempre aí nos últimos anos, brigando pela ponta do campeonato, vai estar jogando dentro de casa. É um clássico inglês, geralmente clássico é bem complicado, os números acabam ficando um pouco de lado, mas olhando aqui as informações e o atual momento das duas equipes, não tem como. Para essa primeira partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Liverpool. Se o Manchester United vencer essa partida, é até difícil de falar isso, mas será uma zebra. Polêmica. Mas o United faz um tempinho que não é aquele gigante que nós conhecemos. Jogo 2, Valência e Barcelona. O resultado mais comum dessa partida é o 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Valência jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 10 empates e o Barcelona ganhou 17 vezes. A diferença de gols está 56-38 a favor do Barcelona. No geral, 69 partidas entre eles, 14 vezes o Valência venceu, houve 18 empates e o Barcelona ganhou 37. Aqui a diferença de gols é bem grande a favor do Barcelona, 139-82. A porcentagem para essa partida tá assim, 18% para o Valência, mesmo jogando em casa, 25% para o empate e 57% para o Barcelona. Já nos números de aposta, 5.0 para o Valência, 3.80 para o empate e 1.66 para o Barcelona. Barcelona jogou ontem, pela Liga dos Campeões, estava tranquilo já, quase que um jogo para cumprir tabela. Claro que estava valendo primeira e segunda posição do grupo, mas é uma partida meio que sem pressão. O Valência dentro do Campeonato Espanhol está numa posição pior que a do Barcelona. O Barcelona está até bem colocado, lá na ponta do campeonato, brigando contra o Girona, brigando contra o Real Madrid pela liderança do campeonato. E aqui, mesmo o histórico e os números estando bem a favor do Barcelona, tem que tomar um pouco de cuidado nessa partida. Lembrando que esse vídeo aqui eu tô colocando 3 duplos. No vídeo anterior eu trabalho com 5 duplos. Caso você tenha o costume de jogar 5 duplos, dá uma olhada no outro vídeo. E nesse caso aqui, como eu jogo 3 duplos, tem que pensar muito bem aonde jogar os meus duplos. Essa aqui seria uma partida para duplo, mas como são só 3, eu tô indo seco na vitória do Barcelona. O Barcelona nessa temporada é um time muito melhor que o Valência. A dificuldade aqui é que vai estar jogando fora de casa, mas o time do Barcelona está mostrando muita consistência aí nas últimas partidas. Mesmo perdendo para o Girona em casa, não deixou de ir para cima, e o Girona é um time muito melhor que o Valência, Jogo 3, Lens e Reims, campeonato francês. Nos últimos 10 encontros, o Lens jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Reims ganhou 2 vezes. A diferença de gols é 17-13 a favor do Lens. No geral, nos últimos 20 jogos, o Lens ganhou 9 vezes, houve 7 empates e o Reims ganhou 4 vezes. A última vitória do Reims contra o Lens foi em 2017 como visitante. Na temporada passada, o Lens, jogando em casa, ganhou de 2-1 e a segunda partida foi 1-1 na casa do Reims. A porcentagem para essa partida tá assim, 52% para o Lens, 25% para o empate e 23% para o Reims. Já nos números de aposta, 1.83 para o Lens, 3.75 para o empate e 4.20 para o Reims.
Aqui os números e o histórico tá bem a favor ao Lens, mas nós vimos no vídeo anterior que os números estão bem mais equilibrados entre eles. E aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo. Mesmo os números estando a favor do Lens, eu tô sentindo que é uma partida mais equilibrada entre essas duas equipes. Então, para tentar cercar esse resultado aí, eu tô indo de Lens e empate. Jogo 4, Milan e Monza. Durante os últimos 6 jogos, o Milan ganhou 5 contra o Monza, houve um empate e o Monza não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols aí bem enorme, 15-3 a favor do Milan. Na temporada passada, o Milan ganhou os 2 jogos, de 4-1 e de 1-0 como visitante. E de informação relevante ao que nós temos aqui, a porcentagem para essa partida tá assim, 63% para o Milan, 21% para o empate e 16% para o Monza. Já nas odds, 1.50 para o Milan, 4.50 para o empate e 6.0 para o Monza. Aqui o Milan é o grande favorito dessa partida, vai estar jogando em casa contra uma equipe bem mais fraca. Para essa partida aqui, não precisamos inventar a roda, tá fácil. Tô indo de Milan. Claro, pode acontecer a zebra. Aqui um empate do Milan contra o Monza eu já considero uma zebra, mas tô acreditando aí que o Milan não vai deixar essa oportunidade passar jogando dentro de casa. Jogo 5, Arsenal e Brighton. O resultado mais comum é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Arsenal jogando em casa ganhou 2 vezes, houve um empate e o Brighton ganhou 4 vezes, hein? A diferença de gols está 11-8 a favor do Brighton. No geral, 15 partidas entre eles, o Arsenal ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Brighton ganhou 6 vezes também. Bem equilibrado aí os confrontos entre eles. E olha na diferença dos gols, totalmente empatado, 22-22. Na temporada passada, o Arsenal perdeu para o Brighton em casa de 3-0. Porém, na casa do Brighton, o Arsenal acabou ganhando de 4-2. A porcentagem para essa partida tá assim, 65% para o Arsenal, 19% para o empate e 16% para o Brighton. Já nos números de aposta, 1.44 para o Arsenal, 5.0 para o empate e 6.0 para o Brighton. Não está aparecendo, mas essa aqui é uma partida bem difícil. Como eu falei no vídeo anterior, os números podem estar a favor do Arsenal, mas o Brighton é um time que vai para cima. Se der um espaço para esse time e ele marcar o primeiro gol, complica a partida. É um time bem ofensivo. É o mesmo caso ali do jogo da semana passada, Barcelona e Girona. O Brighton ele não tá numa posição tão boa quanto o Girona, né, no Campeonato Espanhol, mas é um time que não pesa nada jogar fora de casa. Acredito que vai ser um ótimo jogo. Mas, olhando os números aqui e o atual momento do Arsenal, que está muito bem no campeonato, eu tô indo seco na vitória do Arsenal. Mas, se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, essa aqui também é uma partida que poderia ser colocado um duplo. Eu colocaria um duplo aberto Arsenal e Brighton. Jogo 6, Brentford e Aston Villa. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Brentford jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Aston Villa não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 9-3 ao favor do Brentford. No geral, 11 partidas entre eles, o Brentford ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Aston Villa só ganhou uma vez. Na temporada passada, o primeiro jogo foi 1-1 e o segundo jogo foi 4-0 para o Aston Villa. A porcentagem para essa partida tá assim, 30% para o Brentford, 25% para o empate e 45% para o Aston Villa. Já nos números de aposta, 3.20 para o Brentford, 3.75 para o empate e 2.10 para o Aston Villa. Aqui nas informações, o histórico tá bem a favor do Brentford. Essa aqui é uma das partidas que eu considero mais equilibradas. Essa e a do jogo 9 também, mas já chegaremos lá. O Brentford vai estar jogando em casa, não é um time tão fácil de ser batido. Para essa partida aqui, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. E comparando as informações dos dois vídeos, para essa partida aqui eu tô indo de empate e Aston Villa. Agora, se você tem o costume de jogar um triplo, essa aqui seria uma partida que eu colocaria. Jogo 7, West Ham e os Wolves. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. Quando o West Ham joga em casa, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o West Ham jogando em casa ganhou 6 vezes, não houve nenhum empate e o Wolverhampton ganhou 3 vezes. A diferença de gols está 12-6 a favor do West Ham. Nos últimos 18 encontros, o West Ham ganhou 9 vezes, houve um empate e o Wolverhampton ganhou 8 vezes.
Na temporada passada, o West Ham ganhou de 2-0 em casa e na volta o Wolverhampton ganhou de 1-0. A porcentagem para essa partida tá assim: 44% para o West Ham, 27% para o empate e 29% para os Wolves. Já os números de aposta tá assim: 2.15 para o West Ham, 3.50 para o empate e 3.30 para o Wolverhampton. Essa partida também, olhando os números, tá um pouco equilibrado. Para mim, a grande vantagem aqui é o West Ham jogando em casa. O West Ham é um time que ele vem demonstrando bons jogos, mas de vez em quando tem uma dificuldade para fazer os gols. Cria bastante, mas na hora da finalização, só por Deus, viu? Aqui, mesmo sendo um jogo bem difícil, eu tô indo seco da vitória do West Ham. Olhando o histórico aí das últimas 5 partidas de cada time, vem apresentando uma melhor performance, então vamos aproveitar que tá jogando em casa e ir seco nesse resultado. Jogo 8, Fiorentina e Verona. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros jogando em casa, a Fiorentina ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o Verona ganhou 3 vezes. A diferença de gols 24-16 a favor da Fiorentina. No geral, 29 partidas entre elas, a Fiorentina ganhou 16 vezes, houve 7 empates e o Verona ganhou 6 vezes. Aqui a diferença de gols é 53-31 também a favor da Fiorentina. A porcentagem para essa partida tá assim: 66% para a Fiorentina, 20% para o empate e 14% para o Verona. Já nas odds, 1.44 para a Fiorentina, 4.75 para o empate e 7.0 para o Verona. Verona tá numa situação pior, né, que a Fiorentina, na grade do campeonato italiano. A Fiorentina é bem mais time, né, que o Verona, vai estar jogando dentro de casa, tem um histórico que ajuda. As informações do vídeo anterior também estavam todas a favor da Fiorentina, e aqui também as porcentagens e as odds tá tudo apontando para a vitória da Fiorentina. Olhando tudo isso, pode dar a zebra, porque não temos bola de cristal. Sempre acontece alguma coisa, porque futebol é assim mesmo. Mas para essa partida aqui da Loteca 10,91, jogo 8, eu tô indo seco na vitória da Fiorentina. Tô acreditando que vai ser até um jogo tranquilo para a dona da casa. Jogo 9, Real Sociedad contra Real Betis. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 26 encontros, o Real Sociedad, jogando em casa, ganhou 10 vezes, houve 12 empates e o Betis ganhou apenas 4 vezes. Pelo menos a diferença nos gols está bem equilibrada, 38-33 para a Real Sociedad. No geral, 53 partidas entre eles. A Real Sociedad ganhou 17 vezes, houve 18 empates e o Betis ganhou 18 vezes. Na temporada passada, Real Sociedad jogando em casa perdeu de 2-0 para o Betis e o jogo da volta foi 0-0 entre eles. A porcentagem para essa partida tá assim: 57% para a Real Sociedad, 24% para o empate e 19% para o Betis. Já nos números de aposta, 1.66 para a Real Sociedad, 4.0 para o empate e 5.0 para o Betis. Olhando alguns números no vídeo anterior, percebi que o Real Betis é um time que perde muito pouco, empata bastante e, se não me engano, tem até mais vitórias que a Real Sociedad. Aqui os números estão bem a favor da Real Sociedad, vai estar jogando em casa, mas também é uma equipe que empata bem. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar duplos, eu colocaria um duplo também na Real Sociedad, colocaria Real Sociedad em empate, mas no meu caso aqui, como eu tô indo de 3 duplos, eu tô indo no empate seco aí entre eles. Jogo 10, Bolonha e Roma. O resultado mais comum desse confronto aí é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Bolonha jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 7 empates e a Roma ganhou 10 vezes. Diferença de gols 37-24 a favor da Roma. No geral, 47 partidas entre elas, Bolonha ganhou 9 vezes, houve 13 empates e a Roma ganhou 25. A diferença de gols aí bem grande, 82-45 a favor da Roma. A porcentagem para esse jogo tá assim: 40% para o Bolonha, 31% para o empate e 29% para a Roma. Já nos números de aposta, 2.40 para o Bolonha, 3.0 para o empate e 3.30 para a Roma. Uma das partidas mais equilibradas aí do concurso 10,91 da Loteca. Esse jogo 10 aqui é complicado. Os dois times estão com a mesma pontuação no campeonato italiano. E aqui, sem dúvida nenhuma, se você vai jogar apenas um triplo,
esse é o jogo 10 tem que ser colocado um triplo, porque assim como falei lá em cima no jogo anterior do triplo, esse daqui ainda é mais complicado devido à pontuação dos dois times. Briga direta, olhando no vídeo anterior, um time leva pequena vantagem no número de vitórias, o outro já empata mais, não perde fora de casa, então é bem complicado quando você analisa os dois vídeos, percebe-se assim que claramente é o jogo mais complicado dessa grade. Aqui a vantagem do Bolonha jogando em casa. Para essa partida eu tô indo de vitória do Bolonha ou vitória da Roma. Confesso que mesmo jogando um duplo, eu fiquei com muita dúvida em qual colocar. Se colocaria Bolonha e empate, empate e Roma, mas aqui eu tô indo de duplo aberto aí, mas como eu falei, eu não tenho o costume de jogar um triplo. Se eu fosse jogar, essa seria a partida. Jogo 11, Bayern de Munique e Stuttgart. O resultado mais comum entre eles é o 2-0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Bayern de Munique jogando em casa ganhou 21 vezes, houve 5 empates e o Stuttgart ganhou 5 vezes. A diferença de gols é bem grande, 78-39 a favor do Bayern. No geral, 65 jogos entre eles, o Bayern de Munique ganhou 45, houve 10 empates e o Stuttgart ganhou 10. Não quero nem comentar aqui a diferença de gols, viu? A última vitória do Stuttgart como visitante foi em 2018, então um leve tabu aí que o Bayern de Munique quer manter. A porcentagem para essa partida tá assim, 66% para o Bayern de Munique, 17% para o empate e 17% para o Stuttgart. Já nos números de aposta, 1.44 para o Bayern de Munique, 5.50 para o empate e 5.75 para o Stuttgart. Parece que não, mas é um jogo bem complicado. Aqui é a briga direta entre o segundo e o terceiro colocado do campeonato alemão. O Stuttgart esse ano tá fazendo uma boa temporada. E como eu disse no vídeo anterior, é até engraçado ver o Bayern de Munique brigando ali pelas primeiras posições. Geralmente nos campeonatos anteriores, nesse período ele já tinha aberto aí pelo menos uns 8 pontos aí na frente do segundo colocado. Mas aparentemente parece que o campeonato alemão esse ano aí vai ser mais equilibrado. Ficaram com aquela invejinha, né, do campeonato brasileiro. Aqui, olhando os históricos, os números e principalmente as informações do vídeo anterior, o Bayern de Munique jogando em casa é bem difícil de perder. Mesmo o Stuttgart aí tá fazendo uma ótima temporada, eu tô indo seco na vitória do Bayern de Munique. Mais uma partida que eu acredito que vai ser bem difícil. Dois times que estão bem equilibrados aí na força e espero que seja uma bela de uma partida. Jogo 12, Lille e PSG. O resultado mais comum quando o Lille joga em casa contra o Paris Saint-Germain é o 0-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Lille jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 7 empates e o Paris Saint-Germain ganhou 11 vezes. A diferença de gols 33-24 a favor do PSG. No geral, 61 partidas entre eles, o Lille ganhou 14 vezes, houve 15 empates e o Paris Saint-Germain ganhou 32 vezes. Na temporada passada, o Paris Saint-Germain ganhou os 2 jogos, ganhou de 4-3 em casa e depois de 7-1 como visitante. Eita, nem fala em 7-1, hein? Já tinha até esquecido. 7-1 me faz me lembrar duas coisas. A porcentagem para essa partida tá assim: 24% para o Lille, 24% para o empate e 52% para o Paris Saint-Germain. Já nos números de aposta, 4.0 para o Lille, 4.0 para o empate e 1.83 para o Paris Saint-Germain. Aqui nos números é uma diferença absurda. Paris Saint-Germain aí com 5 vitórias consecutivas no campeonato, também jogou aí na Liga dos Campeões, se classificou na Bacia das Almas, acabou dando um pouquinho de sorte aí que os resultados combinados ajudou bastante ao Paris Saint-Germain se classificar. Se não tivesse se classificado, ia ficar feio, viu? Ia ter uma pessoa lá nas Arábias lá que ia estar dando risada com gosto, viu? Se não tivesse classificado. Principalmente do fracasso do Mbappé. Bom, para essa partida aqui nós olhamos os números, não tem muito o que dizer. Paris Saint-Germain é o grande favorito, tô indo seco nele mesmo fora de casa. Geralmente os times europeus não têm esse costume de poupar jogadores. Tem alguns desfalques, mas mesmo pelo elenco que tem o Paris Saint-Germain, acredito que consiga ganhar fácil do Lille. E por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Paris Saint-Germain. Jogo 13, Lazio e Inter de Milão. O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros, a Lazio jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 9 empates e a Inter de Milão ganhou 9 vezes.
A diferença de gols está até equilibrada, 49-41 a favor da Lazio. No geral, 67 partidas entre elas, a Lazio ganhou 22 vezes, houve 22 empates e a Inter de Milão ganhou 23 vezes. A última vitória da Inter de Milão como visitante foi em 2018. Olha, tá boa aí que a Inter de Milão tem tudo para quebrar esse ano, hein? A porcentagem para essa partida tá assim: 20% para o Lille, 25% para o empate e 55% para a Inter de Milão. Já nas odds, 4,75 para a Lazio, 3,80 para o empate e 1,72 para a Inter de Milão. A Inter de Milão tá fazendo uma boa campanha aí no campeonato italiano. Olhando os números, parece que vai ser um jogo fácil, mas eu creio que não. A Lazio é um time bem tradicional da Itália, acredito que vai dar muito trabalho, vai estar jogando em casa. A torcida provavelmente vai estar apoiando. Vai estar bem aquele climinha de clássico italiano. Mas, mesmo assim, eu tô indo seco na vitória da Inter de Milão. Um time bem mais estruturado, jogando muito mais bola do que a Lazio. Tem esse tabu aí para quebrar. Por isso que eu disse que esse é o ano de quebrar esse tabu, porque nessa temporada a Inter de Milão tá voando. Acredito que venha com todos os titulares e mesmo vindo com todos os titulares, acredito que vai ser um jogo complicado de se vencer contra a Lazio. Jogo 14, Real Madrid e Villarreal. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Real Madrid jogando em casa contra o Villarreal foram 23 encontros. O Real Madrid ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Villarreal ganhou 2 vezes. A diferença de gols é mais que o dobro, 54-25 a favor do Real Madrid. Durante os últimos 47 jogos, o Real Madrid ganhou 25 vezes, houve 16 empates e o Villarreal ganhou 6 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 74% para o Real Madrid, 16% para o empate e 10% para o Villarreal. Já nas odds, 1,28 para o Real Madrid, 6,0 para o empate e 9,0 para o Villarreal. Bom, só de bater os olhos nos números aqui, ver as informações, mais as informações do vídeo anterior, não tem nem o que dizer, né? Tô indo seco no Real Madrid. Aqui só uma zebra das grandes para o Real Madrid não ganhar essa partida. A gente sabe como é que é futebol, mas aqui até um empate contra o Villarreal já tô acreditando que é um mau resultado para o Real Madrid. Vai estar jogando em casa, o Bellingham não para de jogar bem, Rodrigo também tá voando, vai estar do lado da sua torcida, todo mundo apoiando. Então eu acredito que vai ser uma partida até tranquila para o Real Madrid e vamos ver, né, se esse resultado se concretiza. Passa longe, zebra. Bom, pessoal, os palpites foram esses. Se você achou interessante, se você gostou do vídeo, se as informações foram úteis para você aí criar o seu palpite também, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Se quiser dar algum apoio, agora nós temos a seção de membros. Tem vários benefícios aí que pode te ajudar ainda mais a chegar nesse resultado aí dos 14 pontos. Não é fácil, mas uma hora chega. E é isso aí, pessoal. Queria mais uma vez aí agradecer. Eu agradeci no vídeo de segunda-feira, mas eu quero deixar meu agradecimento aí especial para todos que assistem o vídeo, que curte, que comenta, que se inscreveu. A gente conseguiu passar aí dos 1000 inscritos. É bem difícil, tem que ralar bastante, mas se não fosse com a ajuda de vocês, o canal Lotecalogia não atingiria esse ponto. E mais uma vez, é só agradecimento. Muita sorte aí para todo mundo nos palpites. Um bom final de semana para vocês. Fui!